Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem tá vendo esse vídeo, esse é o do Quarto Pro Ateliê. E antes da gente começar, já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, ativa o sininho, que ajuda bastante a gente. E bom, para quem tá vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Guarido, eu sou curadora e pesquisadora de arte focada em arte brasileira e eu apresento aqui toda quarta-feira às 8h30 da noite uma conversa nova com um artista sobre uma obra ou uma série. E o nosso convidado de hoje é o Thiago Neves. O artista visual Thiago Neves vive e trabalha na cidade de São Paulo. Em sua prática, olha para a memória, cotidiano, resistência e cultura popular. Sua pesquisa se desdobra na produção de objetos, esculturas, instalações e pinturas. Expôs seu trabalho à ocasião das exposições individuais Sobrecarga, na Galeria Luiz Maluf, em 2022, Panorama, no Chocolate Notebooks, em 2021 e Invólucro, na Casa Símbolo, em 2017. Apresentou obras na exposição coletiva Barbúdia, na Galeria Underdogs, em Lisboa, em Portugal, em 2019, e participou da 15ª Bienal Naif do Brasil, Ideias para Adiar o Fim da Arte do Sesc Piracicaba, em 2020, na qual recebeu a menção especial do júri composto por Ana Avelar, Renata Felinto e Nilva Luz, por sua obra Alma da Estrada. Com forte influência da pichação e do grafite, Thiago também aplica seu trabalho em superfícies de espaços urbanos e públicos. A sua estética é visível em murais espalhados no Brasil e na Europa, realizados a convite de festivais de arte urbana ou por meio de intervenções espontâneas em locais pelos quais o artista transita. E com isso, eu chamo o nosso artista de hoje, o Thiago. Oi, Thiago! E aí? Tudo bem? Beleza, tudo bem. Como é se ouvir sua bio? Pô, eu tô ouvindo, acho que pela primeira vez, assim, porque, tipo, na verdade eu dei uma reformulada nela, assim, tirei algumas coisas, achei que por um período ela ficou muito repetitiva em certas ocasiões, aí tem uma parceira, uma amiga que é muito próxima e ela me ajudou muito, assim, nesse processo, e aí ela teve uma visão um pouco de fora. Prefiro que ela tivesse um pouco de liberdade de falar sobre o meu trabalho, então ela relacionou de uma forma nova, assim, e ver você falando sobre isso pra mim é super novo, assim, eu fiquei, é isso, sou eu. É muito interessante isso, porque muitas das vezes as pessoas não escutam isso, a gente escreve e escrever é muito diferente de você ler, né? Sim, mas eu acho que é Então, uma coisa tá um pouco atrelada à outra, né, eu acho que a leitura é principal, assim, e a escrita ela parte da leitura também, né. sim, mas eu particularmente, a sua bio tá maravilhosa. Inclusive, 10 de 10. Mas muitas vezes quando eu vou apresentar algum trabalho, alguma coisa assim, eu escrevo como eu leio, que é bem diferente, ou como eu falo, na verdade, que é bem diferente de como, sei lá, eu vou escrever às vezes sei lá, alguma coisa formal, né? É bem diferente, a gente fala de uma maneira um pouco mais informal. Sim, sim. Mas é isso, não é nenhuma crítica. É um elogio. Não, é isso. Talvez a minha construção, sei lá, a construção das bios que eu desenvolvi, acho que foi uma coisa mais assim, menos formal, mais Não, informal e assim, passava por outras coisas. Enfim, acho que precisou fazer uma reconfiguração disso. é legal a gente ouvir a bio, a gente se sente importante. É, é. Eu não sei se é esse nível assim, mas enfim, acho que dá uma. Tipo, tá falando de mim com uma. É porque de fato pra mim é bem novo, assim, eu não tinha ouvido falar, ninguém falar sobre da bio em específico e como é bem recente, eu não consegui nem parar muito pra ler ela de fato, mas eu acreditei muito no trabalho dela e aí foi. E falando sobre ser recente, eu acho que eu quase queria falar da sua exposição que tá rolando agora na Luiz Maluf, que fica até o dia. 19 do 11. Todo mundo tem que ir lá. Inclusive, É. vou deixar aqui nos comentários as informações. E me conte de você, Thiago. Agora eu vou escutar, vou ficar aqui, ó, só bebericando um vinho, uma coisa que eu nunca faço.
nenhuma gravação, é raro. Aham. E me fale de você, como Não vai você... dizer que foi eu que te influenciei aí. Você que me influenciou, inclusive. Me fale um pouco de você, como você caiu nas artes, como é que foi esse processo pra ti? Quanto eu bebo. Eu acho que a ligação com a arte em si teve dois processos na minha vida, assim, sabe? Uma do se expressar e do se entender como ser, que aconteceu num primeiro plano, que acho que foi mais uma ligação com a rua e com o espaço público, através da pichação e do grafite. Eu digo isso porque, assim, foi uma forma de eu me entender e de eu me expressar, me reconhecer em uma sociedade, uma comunidade, um grupo de pessoas. Então, a pichação e o grafite foi uma coisa inicial na minha vida. Eu me percebi também um ser muito curioso nesse processo e essas referências, essas influências, até eu digo do grafite, que tem uma relação maior com o desenho, com a criação e não ser uma coisa repetitiva. Então desenvolveu esse lado mais da procura, do curioso, querer saber entender o que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo, e essa relação da cultura americana, que é o grafite, e procurar informação de fato. Então, eu acho que esses foram os caminhos iniciais. Justamente esse fato da curiosidade me levou para outros campos do fazer criativo, nesse sentido. Eu comecei a pesquisar e perceber que os amigos que eu estava me envolvendo e estava criando laços sociais tinham esse fazer. Trabalhavam com arte, enfim, de diversas maneiras e diversas linguagens, seja na música, ou no teatro, ou, enfim, tipo arte visual, pintura ou escultura. Eu comecei a perceber isso e comecei a investigar isso e trabalhar isso e trazer isso um pouco mais para minha vida. E aí, mediante a isso, eu comecei a desenvolver uma linguagem, comecei a desenvolver outras formas de me comunicar e enfim, de saciar algo dentro de mim através do fazer artístico mesmo. Então, eu acho que esses dois momentos foram bem importantes. Assim, a minha relação com o espaço público, que foi através da pichação e do grafite, e uma coisa que encaminhou para um outro lado, assim, que na verdade, eu estou aprendendo a descobrir ainda. Então, eu não consigo falar com tanta propriedade, porque a minha inserção na arte, de fato, assim, eu digo assim, de uma maneira institucional e no mercado, é uma coisa muito, muito recente, assim, na minha vida, sabe? Então eu estou começando a entender e percorrendo um caminho que não consigo muito bem falar, eu estou só aprendendo muito, enfim. Então é um processo que está acontecendo, de fato. Não, eu acho muito interessante isso, porque eu comecei a me interessar por arte também através da pichação e do grafite, né? Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Segredos de Seria tipo a Estado. porta de entrada, assim, para um. Eu acho que assim tem um grande grupo assim que está sendo influenciado muito grande por conta dessas referências estéticas, sabe, da pichação e do grafite. O legal é de analisar o quanto isso desperta em cada pessoa e o quanto isso vai levando essas pessoas para esse ser curioso, sabe? De pesquisar e de ir atrás, e enfim, de repente você está num point de pichação, onde tem vários amigos reunidos tomando bebida e assinando folhinha, de repente você está numa vernissagem no museu e desfrutando algo dali também, que não é a mesma coisa, mas tem um elo nesse sentido, entende? Então, é isso. Eu acho que é um caminho que pode ser percorrido. Eu fiz esse caminho, então por isso que eu acho que pode ser percorrido. Sim, eu acho que cada vez mais isso é uma tendência, né? As pessoas mais novas, eu acho que até bem mais novas que eu,
não é todo mundo que começa na arte contemporânea, né? A gente vem dos periféricos que chega até isso, às vezes do design, às vezes da cultura de rua, às vezes do grafite. Cada um tem a sua história para chegar até aqui. Mas é muito importante isso, eu acho que é uma representatividade muito grande, né? Que você traz consigo. O que é interessante pensar dessa mecânica, porque assim, eu acho que a arte contemporânea, para ser inserida num contexto que sofre uma carência governamental, eu estou dizendo. Uhum, Então, você na verdade acaba sendo influenciado por outras coisas e você começa a criar relações e partir a partir dessas relações. Então, assim, uhum, é louco porque pensa para despertar essa coisa da estética, da arte contemporânea, num jovem da periferia, é uhum, através dessas expressões que ele consegue ter esse diálogo e essa proximidade, que é a pichação e o grafite, entende? Então, coisa que às vezes em algumas partes da sociedade essas relações são criadas através do colégio, da educação, da cultura que é implantada de uma outra maneira de um jovem, comparando dois jovens, né? O jovem da periferia e o jovem de uma classe social que tem um privilégio um pouco maior em relação à cultura e o ensino e outras uhum, situações. Então, é interessante tocar nesse ponto, porque assim, o que vai lá na periferia, o que chega na periferia é isso, sabe? É a pichação, é o grafite. Então, é esse resgate, é trazer esse jovem e pegar essa possibilidade, criar também ele uma visão no qual ele possa ver um futuro nesse sentido, sabe? Olhar para aquilo é, com uma uma esperança, certa, né? exatamente, exatamente, exatamente. Mas sabe o que eu acho que é interessante? Na semana passada eu tive uma conversa com o Alan Pinheiro. E ele Eu não é conheci ele, é um gente boa demais. maluco de tudo. Quem não é, né? Nessa É, situação, todo mundo já ficou já um pouquinho. não, gente boa pra caramba. Sim, Doido, maluco, super incrível o trabalho dele. ele é Mas demais, ele é demais. ele é incrível. Assim, ele é literalmente uma pessoa incrível. Todo mundo deveria conhecer, inclusive links aqui. É, mas ele é interessante que eu acho que até tem uma certa relação, não direta, mas um pouco indireta, porque ele também é da periferia. Ele é cria do Complexo do Alemão, depois viveu na Maré, no Piscinão de Ramos, o que são lugares super icônicos, né? Quando a gente Uhum, pensa, uhum. às vezes, em assim, em Rio de Janeiro, em Brasil. Só que eu acho que essa periferia do Rio de Janeiro é bem diferente dessa periferia de São Paulo. Sim. Eu não sei se você consegue fazer essas relações assim, mas eu acho que tem uma estética muito diferente. O que me parece é que São Paulo é um negócio, não sei, parece que as coisas são ainda mais distantes. Por mais que às vezes, não sei se tecnicamente são de fato, mas eu não sei, existe. Eu acho que essa visão meio blasé de mundo, que é bem paulistana, acaba que distancia ainda mais a periferia. Não sei como você vê isso. Em São Paulo, você diz? Em São Paulo? É, Você acha que distancia? sim. Comparando, acho que geograficamente existe uma grande diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro. Acho que a gente consegue partir disso. Então, a gente percebe que a periferia ela está muito em torno. Então, o contraste social ele é muito visível, né? Uhum. E existe um ponto de encontro onde esse contraste social é visível. E é justamente a praia, onde todas as É. pessoas estão ali. Então, assim, o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil. Então, assim, o conflito que existe, historicamente, é bem diferente de São Paulo, sabe? Então, eu não consigo
muito fazer essa comparação de fato, mas eu já percorri tanto a periferia e zonas de essa vulnerabilidade, essa situação um pouco do descaso do Estado, enfim, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e existe uma diferença visível, sabe, Sim, entre, entre, entre todas as pessoas que estão envolvidas nessas situações, propriamente na comunidade. Então é bem diferente. Desde a pessoa que, que curte, sei lá, o funk, ou em São Paulo, que é uma coisa mais ligada ao rap, e é uma coisa que já está misturando muito com a cultura, enfim. Então é um pouco distinto, assim, sabe? eu não sei, eu sinto que lá tem uma questão muito viva, muito rica, e parece que não sei, parece que tudo é mais apertado, é mais junto, é mais. Eu acho que por um contexto até geográfico. E aqui em Sim. São Paulo parece que a coisa é um pouco mais espalhada, mais distante. Eu não sei. Eu amo estudar pichação. Uma coisa que. Uhum. Inclusive, o meu primeiro trabalho da faculdade foi sobre pichação. Sobre a Sim. diferença da pichação com grafite e tudo mais. Legal. Inclusive, um beijo pro escola, que me ajudou muito nisso. Ah, Fez o meu você conhece trabalho. os meninos? Os meninos são gente Sim. boa. Literalmente fez o meu trabalho, então. Os dois meninos, o Heron e o Conrado. É, os dois são super Sim, queridos. sim. E E. existe uma diferença estética, né, da pichação de São Paulo com a diferença do Rio de Super. Janeiro, enfim, que é diferente de Fortaleza, qual você tinha falado, e é diferente da Bahia, É. de Salvador, então tem cada lugar do Brasil tem uma característica estética da pichação, isso é bem interessante também. E não querendo puxar saco, mas a pichação de São Paulo é icônica, né? Só. Mas já puxando. Eu acho que exatamente reflete um contexto geográfico e, enfim, o que você falou do Rio de Janeiro, tem essa coisa do movimento e parece que é tudo muito junto, e a pichação, ela reflete um pouco isso, por conta dos Uhum. movimentos circulares e as questões geográficas do morro, então esse movimento é muito parecido com a pichação. Uhum. Já a pichação de São Paulo é isso que você falou, é da extensão, então são linhas retas, então se reflete justamente com os prédios, com as alturas, enfim. É bem diferente, sabe? Tipo, não tem muito morro nesse sentido. Então, o movimento orgânico da geografia, ele reflete diretamente na escrita. Isso é interessante também, pensar nesse sentido, sabe? Por essa diferença. E você que você pesquisa bastante caligrafia, né? Eu acho que isso é Uhum. super interessante pra você. Você deve pegar várias referências, né? Sim, sim. Eu acho que um pouco eu, além da pichação e do grafite, estar envolvido na minha vida e sempre teve envolvido, e assim, eu acho que isso não vai sair. Uhum. Eu, durante um bom tempo, eu comecei a trabalhar como letrista. Letrista Uhum. comercial, de pintar faixa, de pintar placa, de pintar, enfim, comunicação visual feita de pincel. Uhum. Então, eu comecei a praticar a pintura de letra com um pincel apropriado para pintar letra. Então, foi um processo também, isso, desenvolvendo um lado comercial, sabe? Conseguir trabalhar através da escrita e da pintura de letra. Então, isso Uhum. foi um ponto também que me ligou entre a caligrafia e a escrita, mas aí já partindo para uma coisa mais comercial mesmo. Né? E eu acho que isso já puxa bastante os trabalhos que você trouxe hoje de purificação, que eu acho que tem Sim. bastante essas referências e dessa caligrafia. Eu fiquei chocada que você postou, acho que um vídeo, não sei se foi nos stories ou no seu Instagram, você fazendo assim os detalhes. E é tão minucioso você fazer isso. Eu fiquei assim, nossa, como assim? Você fica tipo, parece um SMR diferente visual. Sim, sim. É coisa da técnica mesmo, né? Da pintura, e Uhum. a repetição e a prática, a coisa vai levando a um nível que você acaba fazendo de uma forma bem mecânica, assim. Mas eu digo, por conta da pintura em si, está ligado com as linhas e com a referência do trabalho, né? O que você falou exatamente da purificação é um trabalho que eu desenvolvi, foi um conjunto
estético programado para poder ressignificar certos valores da cultura popular. Então, é um trabalho que, na verdade, a gente consegue ver esses elementos, tanto da minha pesquisa, que é caligráfica, quanto da minha Uhum. pesquisa de signos e símbolos que estão ligados diretamente à cultura popular. Eu falo da cultura popular envolvendo uma coisa muito maior, que traz cores e traz outras referências, e mais propriamente os símbolos que são pintados nas carrocerias de caminhão. Então, isso eu tentei, de certa maneira, fazer uma programação estética para poder juntar tanto a caligrafia quanto a ornamentação, que no caso eu uso a pintura da carroceria de caminhão, esses símbolos, com ilustrações também. Então, eu tenho que trazer isso para um contexto e um conjunto estético e apresentar no meu trabalho. Eu acho que é tão detalhado e não sei, eu poderia ficar algumas horas olhando cada detalhe e tentando entender o porquê de cada decisão. É, eu É, acho que basicamente acho que tem um jogo simétrico muito grande, assim, uma sim. preocupação com os lados, assim, tipo o lado esquerdo, direito, em cima, embaixo. Então tem essa preocupação na organização e tem base na simetria. Que é feito Uhum, muito matemático, a base do trabalho, a construção do trabalho é muito matemática, mas ela segue em um momento um caminho muito mais orgânico. Então os traços eles são limitados, mas porém eles têm um movimento e o gestual humano. Então, uhum, assim, ele é simétrico, mas quando você percebe, existe a manualidade, sabe? Não é o simétrico plastificado, sabe? Ele tem a manualidade, você consegue perceber esse lado orgânico do trabalho. Até por trabalhar e com suporte que é madeira, então você consegue ver as veias da madeira, então faz hum, o vivo, sabe? Nesse sentido. sim. E eu fiquei chocada quão rápido você trabalha. Essa exposição, esses trabalhos que você me mandou é da exposição que está rolando agora no Luiz Maluf. Sim. E você fez tudo isso em 3 meses. Isso na verdade como que eu posso falar? Foi Um teste um de desafio. resistência. Exato, exato. Foi feito tipo um desafio, assim, e eu falei assim, pô, será que dá? E aí foi importante também para eu poder olhar para isso e perceber o quanto eu posso exigir de mim mesmo, sabe? Me entender nesse processo a partir do momento que você tem um compromisso e uma entrega tá fadada a um dia específico. Então, eu nunca passei por um tipo de situação dessa. Eu sempre produzi muito livre, sem preocupação para entrega. Uhum, E o trabalho de pintura ele é muito mecânico, então ele exige basicamente o seu corpo de fato, assim, sabe? A sua, mas é que isso também acaba influenciando outras coisas. Quando o corpo acaba ficando muito cansado, o psicológico já machuca um pouco, então é uma série de coisas que vai sendo afetada. Mas eu não tinha a menor noção do que isso poderia afetar e o quanto isso poderia afetar e de que maneira. Então eu, na verdade, embarquei nessa para poder sentir isso e ver quanto eu posso exigir de mim mesmo. Então eu acho que a exposição que está aberta, que fala o nome da exposição é Sobrecarga, eu acho que ela faz esse diálogo exatamente, sabe, da gente tentar analisar essa sobrecarga, perceber o quanto é saudável, perceber também o quanto machuca e o quanto você precisa parar. Você precisa parar, de que maneira você parar, para onde você vai correr quando você precisa parar, sabe? Vai se reconectar com a natureza, você é isso, a purificação, essa pintura exatamente tem esse diálogo, sabe, de se reconectar, porque fala da água salgada e fala da água doce. Então é uma coisa que vai caminhando para isso, assim, sabe? Então nesse sentido foi uma experiência e eu consegui me conhecer muito bem, assim. Eu digo que eu me olhei por outros ângulos, assim. Foi muito bom, foi muito bom. Eu consegui de fato atender esse desafio porque trabalhei com uma pessoa que me ajudou, então eu tive uma um porte para eu poder trabalhar com essa entrega nesse sentido, entende?
Eu acho que quando você fala sobre isso, é muito interessante a gente pensar nesse. Eu acho que acaba que você foi muito literal nessa exposição, mas quem vê assim de primeira não necessariamente sabe isso. Sim. Então Eu acho, acaba que. eu acho que quando, Ah, eu acho que quando na verdade tu fala, a parada vira literal, né? Eu falar da minha é, produção, ela se torna literal, assim, a sua interpretação ela pode ser totalmente diferente. As suas relações podem ser diferentes. Eu acho que a partir do momento que acaba falando assim, entra num campo muito literal, no sentido de explicar a obra, né? Porque acaba sendo mesmo, não tem jeito. é que eu não sei, às vezes pode ser uma coisa tão absurda ou tão aleatória a explicação que você fica. Eu saí com mais dúvidas do que eu entrei. Às vezes Uhum. acontece isso. É, Mas. eu acho que a pintura em si e a estética que eu pesquiso, essa coisa do caminhão e tal, ela tem essa, por si só, ela tem esse lado literal nesse sentido de ser massivo, sabe? De ser uma coisa é, como uma linha de produção de uma fábrica. Então tem essa repetição, tem essa exaustão nesse sentido. Então o trabalho ele reflete basicamente a pesquisa que ela é feita, sabe? Quando Uhum, sai um pouco dessa linha, esse lado literal nesse sentido e aprofunda em uma outra questão, em outros sentimentos, é uma coisa que me liga ao meu trabalho, ao trabalho que eu faço, na verdade, da pintura e em outros uhum, elementos, que é uma coisa mais da minha memória e das minhas afeições e das minhas relações pessoais. Sabe? Aí uhum. talvez acho que percorre um caminho mais, talvez mais filosófico nesse sentido. Mas eu gostei muito dessa sua escolha, porque purificação eu comecei a pensar o que, que eu preciso fazer e quais são as minhas sobrecargas do ano e tudo que eu tenho que Pensa, purificar. pensa nisso nessa viagem do final do ano. Exatamente isso que eu tava pensando. Eu acho que é um convite pra mim. Eu peguei assim. Mas eu acho interessante essa sobrecarga, porque eu acho que nesse momento você também inverte muita coisa. Primeiro, a sua história de vida e tudo que você me contou sobre como você chegou até aqui e tudo mais é muito interessante, né? Eu acho que isso já é um ponto bem interessante. Mas você querer também fazer tantas mudanças na sua vida e se jogar em todas elas e ao mesmo tempo não ter medo, né? Realmente ir de cabeça é, é difícil, não é uma coisa tão simples. E ao mesmo tempo de se encarar e de querer lidar com as suas questões, com os seus medos, com as suas aflições e fazer basicamente também um pouco de fazer as pazes consigo de maneira meio que pública, né? Porque a gente faz uma exposição, não é mais pra gente, né? É pro mundo. É muito corajoso. Sim. Eu acho que é um pouco daquela. Acho que a partir disso, na verdade, o que me despertou isso com certeza foram outras situações de pessoas que falam sobre isso de outros ângulos, sabe? Sobre os seus Uhum, problemas, sobre os seus traumas, as suas questões. Eu acho que a arte é um grande, consegue canalizar esses sentimentos, assim, sabe? Então, a partir de várias experiências, eu acho que possibilitou de eu olhar para as minhas questões e falar assim, pô, é isso, eu acho que talvez eu consiga ter uma percepção diferente, talvez isso me ajude no processo. Eu acho que a pintura em si, a pintura, ela entra num campo muito terapêutico nesse sentido, sabe? Porque eu encaro muito como uma coisa até meditativa, porque a pintura uhum, ela desliga totalmente, assim, quando eu faço a programação da pintura, ela ela cansa, mas eu não consigo perceber muito quando ela tá me cansando, sabe? uhum. Eu só vou, assim, e é uma coisa que desliga mesmo, assim, então é muito terapêutica nesse sentido. Então, visitar essas questões das minhas ausências e
das minhas próprias, da minha própria vivência, e ressignificar isso e colocar para fora de uma maneira criativa nesse sentido do fazer artístico. Então, para mim, acho que até uma situação até não é confortável, mas eu vejo como um privilégio de conseguir olhar para isso de uma maneira mais fraterna, sabe? De ressignificar essas dores. Então, isso com certeza eu fui influenciado por outras pessoas que já fazem isso, já trabalham esses traumas, que já colocam para fora dessas maneiras, sabe? Por mais que não é uma expressão artística, mas que falam sobre os seus problemas. Eu acho que falar sobre o problema é uma visão e uma sabedoria muito grande, assim, nesse sentido. Sim. Cara, eu sou a pessoa que adora ficar falando de problema e de TDR com todo mundo e pedir conselho. Eu sou essa pessoa. Basicamente, não tô falando que eu sou sábia, em nenhum momento disse isso. Mas eu acho que a gente vai aprendendo, todo mundo vai aprendendo no processo, né? E isso que é interessante, porque o que você falou sobre como eu explico a obra e ela se torna de maneira literal, talvez a maneira que você viu a obra, talvez não literal e fazendo outras relações com com o que você conhece do mundo e quais essas relações têm de fundamento para você, talvez essa troca que é o interessante da coisa da arte, saca? Tipo, essas relações, essas visões, a partir de que momento você vê o quê e de como você vê. Então, quando existe essa troca essas informações entre seres, eu acho que aí se faz o processo da arte novamente, saca? É a partilha do sensível, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa muito. Eu não sei se você já leu Jacques Rancière, mas é um livro pequenininho. Posso te mandar, se você quiser. Ele fala bastante sobre essa relação que é muito poderosa da arte, que é você trocar com o outro. E a arte, a potência da arte tá aí, tá nessas trocas. E na sensibilidade do fazer artístico e do público de ter essa disponibilidade de estar ali presente e olhar e trocar e deixar se mover pelo trabalho. Então, não sei, eu acho que é diferente. Eu não sei como é que é pra você, mas às vezes quando alguém chega pra mim e me fala: nossa, eu vi o seu trabalho, eu tô aprendendo sobre arte, escutando às vezes os vídeos, ouvindo dos artistas e das suas trocas, pra mim eu fico tão em choque de ver que aquilo que eu tô fazendo, sabe, já tá numa outra, não sei, num outro lugar, com, não sei, tá sendo desdobrado de outros modos e tá afetando às vezes a vida do outro, tá mudando um pouco a perspectiva do outro. Isso é tão interessante. Eu assumo que pra você isso é mais direto e mais fácil de você ver. Eu acho que dá pra visualizar, porque eu acho que é isso, esse negócio da troca, eu acho que em cada pessoa toca de uma maneira, sabe? Sempre com essa relação da memória. Por mais que não ligue ao campo afetivo, que é uma coisa muito particular minha, que está intrínseco na estética do meu trabalho de pintura, e agora uma coisa que vou experimentando fazer uso de outros objetos em si, mas é sempre esse campo da memória que acesso, sabe? Pô, me lembro que quando eu viajava, eu ficava no carro, assim, olhando os desenhos dos caminhões, sempre muito colorido, e ficava percebendo as frases, o que estava escrito, qual que era mais interessante. Então, sempre tem esse acesso da memória, de fato, sabe? Então, Tem uma frase do Tunga que eu sou muito, muito, muito fã. Não dizendo que é meu artista favorito, mas já dizendo que é meu artista favorito. Sim. Ele falava muito sobre essa relação da memória, de que às vezes você vê um trabalho e não te afeta em nada, e passa 3 anos você sonha com isso e muda a sua vida, muda a sua perspectiva e aquilo volta de alguma maneira. Porque a arte, ela entra no subconsciente das pessoas e você não sabe como aquilo vai se desdobrar.
Uhum. E eu acho que isso é muito interessante, muito potente, porque, de fato, essa é a grande questão. Você não sabe como vai desdobrar aquilo. Exatamente. E, e já puxando isso, eu queria que você falasse agora do carga afetiva, que é essa instalação. Eu acho que tem um pouco a ver do que a gente estava conversando agora. Uhum. Essa relação da memória e tudo. Para mim, o que relaciona Sim. o meu trabalho da pintura e traz essa memória afetiva nesse sentido, é justamente a infância que foi interrompida por uma ausência do meu pai. Para a gente poder entender um pouco, o meu pai era caminhoneiro, e ele, em um determinado momento, ele de fato entrou num caminhão e ele nunca mais voltou. Então ele abandonou a família, mas abandonou a família uma coisa muito mais macro nesse sentido, sabe? Do tipo, a minha avó perdeu um filho, os meus primos perderam um tio, então foi uma ausência de fato para todo mundo, assim, uma coisa um pouco até meio maluca, assim, porque ninguém nunca teve mais resposta sobre isso. Então, a memória ela está intrínseca no meu trabalho, mas ela trabalha os dois lados de uma forma trazendo justamente a ausência. Então, tanto no campo ético da pintura, a referência gráfica, ela trabalha também essa ausência, mas a ausência que na verdade seria trazida até então pelo trabalho como uma preservação de um patrimônio cultural. No caso seria a pintura de caminhão, que justamente daqui a um tempo pode ser que nem exista mais, por conta de Uhum. uma série de fatores. Então, esse trabalho também dialoga com essa memória e com essa ausência. A ausência, eu digo a ausência da preservação. Porque hoje em dia não tem muitos. É difícil você encontrar um artigo, você ter um livro, ter registros sobre esse tipo de manifestação, esse tipo de expressão. Então é uma coisa que, infelizmente, se não existir nenhum ponto que ligue a essa memória, ela se perde. Isso é muito triste. Você perder uma referência estética, uma expressão, uma manifestação que é genuinamente brasileiro com as referências que sofreu, mas esteticamente é reconhecida somente no Brasil. Só tem aqui o estilo que você encontra das pinturas. Então, é uma coisa muito rica, assim, e é triste saber que pode se perder. Então, meu trabalho ele entra nesse hiato, nesse sentido, e reforça um pouco desses valores. Uhum. Outro campo que é a ausência, exatamente, é essa ausência paterna, essa referência que eu trago das pinturas de caminhão, que não foi uma coisa muito bem arquitetada, mas quando eu percebi o que eu estava fazendo algo que ligava diretamente à minha história de vida. E quando eu percebi isso, eu falei assim, uou, calma, estou tocando numa coisa aqui que para mim foi passei diversos sentimentos, assim, eu percorri diversos sentimentos durante minha vida por essa questão paterna. Do início, uma coisa da ausência, mesmo da perda, da dor, mas depois entender que com 12, 13 anos, esse recomeçar da minha mãe me colocou numa situação onde eu vivia na periferia e percebia que não era só eu que não tinha pai. Muitos dos meus amigos não tinham pai por diversos motivos, assim, sabe? E essa coisa da adolescência, de não entender, gera uma coisa de revolta. Então, esse sentimento ele foi percorrendo outros campos, sabe, dentro de mim. E de Sim. fato eu consegui reorganizar isso e perceber esse movimento que eu estava fazendo e trazendo essa força essa força da minha memória, da minha vida, foi necessário para que eu olhasse com isso de uma certa empatia e perceber que de fato não existe um culpado nessa situação, sabe? Então não tem por que eu levar uma carga de nada. Não tem por que eu trazer um peso nesse sentido, sabe? Então é olhar para isso com uma certa afeição nesse sentido e entender. E eu acho que essa obra em si, a carga afetiva, é exatamente esse acúmulo de memória, né? Porque isso na verdade é um totem que é empilhado como aqueles. Sabe quando você faz aquele stone balance? Você equilibra Sim. pedras em cima de uma e de outra, de outra, de outra. Aquilo, na verdade,
Então você está equilibrando uma pedra em cima da outra, você está juntando um campo energético naquele sentido, onde tem um campo de meditação, onde você Hum. organiza aquilo em cada situação para que tenha esse equilíbrio, né? Então o Tipo totem, chácaras, ele né? esse totem das caixas, ele é formado exatamente dessa maneira. Hum. Tem essa preocupação exatamente de ser visível, e ser transparente nessa ausência. Então as caixas, elas são vazias justamente por ser essa ausência que eu trago das minhas memórias. Então são coisas que estão guardadas em Hum. uma caixa e está muito bem amarrado. Então você consegue ver essa organização nas amarras que tem. Que é uma forma que hoje muitos caminhoneiros, na verdade, acabam tendo de poder como que eu diria, não se expressar de fato, mas brincar um pouco com essa questão estética, sabe? Porque, assim, existe essa preocupação de fazer essas amarrações das caixas, enfim, da carga do caminhão, e existe uma preocupação específica estética. Então, a organização das cordas, elas têm uma preocupação estética. Elas se preocupam com a simetria, elas se preocupam com a coisa do tá em cima e tá embaixo e organizado pelas laterais. E Me é uma lembra coisa que muito não a é Lígia Pape. exato. Conversa demais com o trabalho. Conversa demais. E não só Hum. com o trabalho dela, mas também conversa com as pinturas tradicionais de carroceria. Porque elas são simétricas da mesma maneira. Sim. Só a forma e o elemento e o objeto é outro. Então a exposição ela percorre um pouco disso. Ela traz um pouco dessa coisa mais antiga, desse costume mais tradicional das pinturas, mas também percorre um caminho onde você encontra que o caminhoneiro hoje ele é um ser que é um jovem com uma, sei lá, entre 25 e 35 anos que consome outras coisas, desde da parte estética quanto até mesmo da música, assim, sabe? Não é o cara que vivia no passado que escutava aquele sertanejo de raiz. Não é mais isso. Hoje o cara escuta funk e escuta piseiro. Ele E ele no escuta caminhão João dele. Gomes. Exato, exato. Então mudou-se muito, mas não em nenhum momento perdeu o seu vínculo e o seu laço popular. Porque são músicas populares. O que eu falei de funk, Uhum. o que eu falei do piseiro, que é uma coisa é muito popular. É uma coisa que Uhum. está intrínseca a esse ser, sabe? O Uhum. caminhoneiro em si. Uhum. Então, a exposição percorre um pouquinho disso. E aí ela vai desde a coisa manual, do pincel, até as pinturas feitas com jato de spray, com formas, com stencil, até a coisa plástica mesmo, que são adesivos. Tipo, o louco é pensar porque, assim, hoje em dia, no passado, os caminhoneiros, eles eram donos dos caminhões. Então eles poderiam se expressar no caminhão da maneira que ele quisesse. Se ele quisesse escrever o nome da esposa dele, dos filhos, ele poderia fazer isso. Hoje em dia Uhum. não. Hoje em dia o caminhoneiro, na verdade, às vezes é um motorista. Ele é contratado por conta de uma cooperativa de caminhões. Então ele só vai e exerce o trabalho dele. Então ele não tem mais nem muito como se expressar. E às vezes essa coisa de se expressar através das cordas, das amarrações, é o pouco que lhe resta, assim, sabe? E essa preocupação é visível, assim, porque Sim. um pouco antes de abrir a exposição, eu fui gravar fazer um material de audiovisual no CEAGESP, e eu conversava com um caminhoneiro e tal, e ele falou assim, não, eu gosto de amarrar assim e tal, eu gosto quando cruza assim inteiro. Então eu falei assim, mas você acha que segura mais a carga? Ele, não, não, é porque isso já virou um pouco até minha identidade, as pessoas me reconhecem com essa identidade. Então isso é louco, porque assim, não tem nenhuma função de fato, sabe, de ser funcional na palavra, de prender um tanto quanto mais a carga, mas tem justamente essa preocupação estética. Então, isso é louco, isso conversa com a pintura. Para mim, na verdade, quando ele parte e sai da pintura, ele quase é uma pintura expandida, de fato, sabe? Sim. Então, o meu trabalho, ele conversa com essas questões, com essas relações, trazendo todas essas informações que a gente conversou em relação à pintura e ao como o caminhoneiro se expressa, enfim, a toda essa carga nesse sentido.
E como também hoje em dia as coisas mudaram a um ponto dos patrões mandarem em tudo, ou às vezes essa coisa meio de fretar e deles não terem a autonomia das coisas cada vez se expande mais e as pessoas têm que ser cada vez mais, de certo modo, criativas, né? E as pessoas não deixam de se expressar, elas só vão se expressar de maneira diferente, né? Exatamente. O cara cola um adesivo lá, porque ele sabe que se ele tiver que sair, ele descola o adesivo e ok, sabe? Então, ele É vai se muito louco. moldando com essa evolução, com esse processo de industrialização e tudo, né? Que vai mudando ao redor. Uhum. Não, é incrível. É. E eu gosto muito dessa estética cultural bem brasileira e bem. É, e eu acho que bem urbana, de certo modo, também, né? Sim, Porque tem tudo a ver. Eu acho que você, pensando da onde você vem e da tua história, eu acho que o trabalho que você está fazendo tem muita coerência e é muito redondo. Existe uma narrativa clara, existe um começo, meio e fim, assim, digamos assim. Se bem que tá longe do fim, eu acho que você tá desdobrando ainda bastante, tem muito lugar para desdobrar, mas eu achei muito interessante. Eu vejo um trabalho muito bem resolvido. o que você falou da relação urbana é louco, porque assim, o caminhão ele percorre esse espaço público, né? Uhum, E um pouco do que a rua me ensinou nessa situação do expressar através da pichação do grafite é uma forma de eu usar o espaço público e recolocar essa estética novamente de volta ao público, saca? uhum, Então, em eventualidades, esses trabalhos acontecem e eles transcendem o espaço da galeria. E eu continuo usando o espaço público de uma maneira para se expressar, de uma maneira para poder trazer essa pessoa que não tem acesso a, sei lá, a entrar numa galeria. Às vezes tem pessoas que não são seguras de entrar no museu, uma série de fatores. Então, quando você coloca ela na rua, tipo, sim, acho que não tem exemplo maior de democracia nesse sentido. Saca? Tu colocar o teu trabalho na rua, onde todas as sim, pessoas podem passar e ele pode sofrer qualquer interferência. Democracia é sim. exatamente isso. Tu colocar uma escultura numa praça e amanhecer no outro dia ser um pedaço dela. Então, Uhum, é isso, sabe? Tipo, ele é democrático nesse sentido. E ele faz uhum. esse caminho e ele devolve de novo pro espectador, mas já não mais usando o caminhão como suporte, sim, as paredes, né, da cidade. Sim. Sim, para mim essa é uma questão, sabe, que me pega muito. Essa coisa da arte às vezes ser muito inacessível. Mas eu Não acho que está sei. mudando muito isso, viu? Eu acho que está mudando muito. Eu Eu acho acho que que a tem sua um grande. exposição ter vindo tanta gente, acho que foi no dia de semana, foi muito legal. Eu falei, ih, é sobre isso. Mas eu acho que existe um grande movimento que que tá percorrendo na arte em si, que eu acho que possibilita pessoas se sentirem seguras de entrar numa galeria e desfrutar daquilo e perceber aquilo e estudar aquilo. Eu acho que a gente tem grandes exemplos que vêm da periferia. O Alan exatamente é uma pessoa que você falou que acho que Uhum, faz esse percurso também. Eu acho que uhum. isso torna-se cada vez a arte mais acessível. Né? Então, eu acho que esse caminho a gente está tentando fazer de uma maneira muito autônoma. Na Sim, verdade, quem deveria fazer isso é o Estado, é o é, governo e preocupações culturais e planos exatamente para poder levar isso para a periferia, que isso tem uma certa valorização, né, nesse sentido. mas não querendo fazer uma crítica agora no final, mas já Sim. fazendo, eu acho que os museus no Rio de Janeiro estão fazendo isso muito bem, as instituições estão fazendo isso de uma maneira muito brilhante, e aqui em São Paulo eu não vejo o mesmo engajamento das instituições. Sim. Mas vamos deixar É, isso aqui. mas eu acho que é aquela diferença, acho que é uma diferença até geopolítica mesmo, sabe? Entre Rio de Janeiro e São Paulo, é diferente, eu acho que
os Não, contextos mas diferentes. eu acho que precisa ser feito. Eu acho que tem ainda acho que um espaço muito grande nas coisas que eu acho que já no Rio as pessoas já estão mais, porque são obrigadas também, né, a estarem mais perto. E eu acho que tem que encarar isso e tomar as devidas atitudes em relação a isso. Eu acho que faz parte Eu acho que o do Rio é um trabalho. exemplo nesse sentido de dividir o espaço, né? Dividir Uhum, de fato o sim. espaço. A gente começou falando disso, né? Exatamente. Eu acho que tipo a praia é basicamente isso, é É. você dividir o espaço de uma maneira Mas o democrática. mar tá fazendo um trabalho muito legal em relação a tudo isso. O Sim, mar eu sim, acho que é um sim, exemplo. É sim. um museu muito interessante. Para quem não conhece, tem que conhecer. Eles têm sempre exposições incríveis que tentam trazer todos os ângulos da coisa e tentam trazer um maior número de pessoas. Eu achei muito legal. Teve uma abertura, acho que foi do Maxwell, que teve um show do BK e do Baco. Então Aham. foi super legal. Eu achei que. Eu não consigo imaginar isso em uma instituição daqui. E eu acho que seria super viável, assim, deveria acontecer isso também aqui. Mas Tem acho que todo esse diálogo. as coisas vão caminhando para isso, talvez. Eu espero É, bastante. vamos esperar. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Eu queria te agradecer, Thiago, por ter topado essa Obrigado. empreitada aqui a gravar. Eu que agradeço pelo convite. Para mim foi, na verdade, é sempre um prazer falar e discutir sobre essas questões e, enfim, talvez dialogar um pouco sobre a produção de arte nesse sentido. Fico muito feliz. Eu espero que a gente troque muito. Sim, Você com está certeza. super convidado a voltar todas as vezes que você quiser. E Olha que desse jeito vira um programa semanal, hein? essa é a intenção, é todo mundo voltar várias vezes com outros Sim, pensamentos. E sim. eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Sigam a gente no Instagram que tá aparecendo aqui. Sigam o Thiago também. Vão ver a exposição dele que tá acabando, vocês têm que ver. E é isso, gente. Outros conteúdos também do Thiago vão estar lá no Instagram. Então, mais uma vez, vocês têm que ir lá ver. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Ative o sininho, se inscreve no canal, deixa seu comentário, tudo isso. E até semana que vem. Um beijo. Tchau.